muito interessante, onde nós vamos refletir um pouco nessa noite. João capítulo 2. Evangelho de João capítulo 2. Vamos fazer a leitura desse texto, a partir do verso 1 até o verso de número 12. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas. Bodas é festa de casamento, em Caná da Galileia. Depois eu vou dizer para os irmãos porque usa esse termo do bodas e falar mais uma coisa sobre a questão do casamento aqui. Vamos lá. Em Caná da Galileia estava ali a mãe de Jesus também. Versículo 2 diz: e foi também convidado. Diga, Jesus foi convidado. E foi também convidado Jesus, juntamente com seus discípulos, para as bodas, a festa de casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, levai ao mestre-sala. E levaram-na. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho melhor. Jesus iniciou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém, amados? Esse texto é um dos textos assim que eu acho que nós podemos encontrar nele muitas lições. Esse texto é um texto muito forte e ele fala de muitas lições importantes para a nossa vida. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção à luz do texto sobre a presença de Jesus nessa festa de casamento. A gente entende que essa festa de casamento ela não foi realizada no templo, porque é comum até hoje, nos dias atuais, a festa de casamento dos judeus é uma festa, não é uma festa de um dia ou de um momento à noite. Festa de casamento de judeus dura de 3 a 7 dias de festa, de celebração, porque eles entendem que o casamento é uma bênção de Deus. Casamento é algo muito importante para a felicidade das pessoas que se casam. E aí eles fazem uma festa louvando a Deus, celebrando ao Senhor, investindo na vida dos noivos. Os noivos passam de 3 a 7 dias sem trabalhar, só fazendo festa, conjuntamente com toda a família. Então eles têm essa tradição. Até nos dias atuais, os judeus eles realizam festa de casamento nessa linha. Festa de casamento é um momento especial.
E todo judeu que casa, o homem, ele tem a responsabilidade de lutar para fazer a família prosperar, conquistar, progredir. A mulher tem o seu papel importante no casamento judeu. A mulher é aquela que busca mais, com mais intensidade, a presença de Deus, para que a família venha a ser abençoada, para que a família venha prosperar. Então há um compromisso, tanto do homem que casa, no contexto judaico, como também da mulher, de ambos lutarem pela felicidade do casamento, pela felicidade da família. E eles lutam muito, pagam o preço que precisar pagar para que eles tenham um casamento abençoado e para que eles tenham um casamento feliz. A gente sabe que, infelizmente, no nosso contexto até de cultura brasileira, a gente não, infelizmente, as pessoas que casam, elas não têm essa mentalidade. E casamento é algo muito especial. Que casamento é a porta de entrada da bênção de Deus para que o homem se torne plenamente feliz e a mulher plenamente realizada. Então eles têm esse pensamento. E os judeus, eles mantêm essa tradição até os dias atuais. E é por isso que a gente vê hoje, independentemente de quantidade de filhos, porque hoje, se você for nas ruas de Jerusalém, o que você vai ver é um casal, o marido vai na frente, a mulher vem um pouco atrás, com uma escadinha de filhos. É a coisa mais linda, não é? Você olha assim, você conta 7 filhos, uma escadinha. Alguém diz assim que a mulher judia, ela gosta tanto de ter filho, há um incentivo também do governo para que a população aumente. Então o governo incentiva, quem tem mais filho paga menos impostos, quem tem mais filho recebe mais benefícios do governo. Se fosse aqui era bom, né? Mas é lá, então recebe mais benefícios do governo e tudo mais. Aí tem uma escadinha. E o interessante é que às vezes você vai ver no meio das ruas de Jerusalém, uma mulher com 5 filhos, com um na barriga e com mais 5. A escadinha. E alguém disse que a mulher judia gosta tanto de ter filho, que ela carrega um na barriga e outro na cabeça. Já está pensando no próximo. Já está pensando no próximo. Então, isso é uma coisa linda que a gente vê lá nas ruas de Jerusalém, quando você tiver a oportunidade de subir a Jerusalém, andar nas ruas de Jerusalém, você vai ver muito isso. É um judeu com andando pelo meio da rua com 5, 6, 7 filhos. E com a maior alegria do mundo, com a maior felicidade do mundo, porque eles alimentam ainda a ideia de que quanto mais filhos você tem, mais abençoado você é. Quanto mais filhos você tem, mais abençoado você é. Aí tem as mulheres dizem, pastor, acaba com esse negócio. Misericórdia. Meu marido, você não conhece meu marido, ele quer ter tanto, eu estou segurando a peteca para ter somente um, no máximo 2. E o senhor fica com essa conversinha aí, não digo nada, depois é o senhor que vai ter que assumir as consequências. Mas, voltando para o texto, a gente vai ver que Jesus, ele foi convidado, como o texto narra de uma maneira muito clara, para fazer parte dessa festa, as bodas, em Caná da Galileia. Ele recebeu um convite, mas como nós entendemos que Jesus, ele é onisciente, como Deus é, ele é onipresente, como Deus é, ele tinha a plena certeza e convicção que era neste casamento, nessa festa, nesta casa,
que ele iria realizar o seu primeiro milagre. Jesus escolheu, preferiu, quis realizar o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Não foi de forma equivocada, foi algo, eu creio, bem pensado, bem analisado, e Jesus fez questão de realizar o primeiro milagre dele em uma festa de casamento que estava sendo celebrada em uma casa, mostrando assim para nós o quanto Deus ama a família. Às vezes as pessoas estão hoje vivendo, nos dias atuais, muito preocupadas com os ataques à família. Eu não me preocupo muito, porque eu sei que a família é uma instituição que foi criada por Deus. E o Deus que criou a família é o Deus que protege, é o Deus que guarda e é o Deus que defende a família. Cabe a nós, com esse entendimento, vivermos os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, para que nós tenhamos uma família abençoada, para que nós tenhamos uma família feliz. Então cabe a nós buscarmos na palavra de Deus os princípios que nós temos contidos na palavra, para nós termos uma família ajustada, uma família equilibrada, uma família onde a presença de Deus é real, onde a glória de Deus está presente. Então cabe a nós lutarmos para que a nossa família seja uma família onde a presença de Deus seja real. Precisamos lutar por isso, é o nosso papel, é a nossa parte, é a nossa responsabilidade, lutarmos para que a nossa casa aqui na terra seja um pedacinho do céu. Aí alguém pode perguntar, pastor, mas não é fácil. Nunca foi e nunca vai ser. A guerra é grande e nós temos que pagar o preço para vermos estabelecido na nossa casa o governo de Deus e para vermos sendo feita na nossa casa a vontade de Deus, assim na terra como é feita nos céus. Amém, amados? Não adianta a gente querer que Deus faça tudo. A parte de Deus, Deus sempre vai fazer, mas cabe a nós fazermos a nossa parte. Nós temos que assumir o nosso compromisso, a nossa responsabilidade. Não podemos cruzar os braços, achando que Deus vai fazer tudo. É como você que mora em um bairro onde o índice de roubo é muito grande, e aí você vai dormir e diz, não, Deus vai guardar a minha casa, porque Deus vai guardar, então vou deixar o portão aberto, vou deixar a porta da frente aberta, vou deixar tudo aberto e vou dormir, porque Deus vai guardar a minha casa. Deus pode até guardar pela misericórdia dele, mas você está se omitindo de fazer o que você pode. A nossa parte nós devemos fazer e Deus sempre vai fazer a parte dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas vamos agora entrar mesmo, propriamente, essa parte aqui foi uma parte de introdução. Vamos entrar propriamente no texto, que esse texto ele fala de uma festa que teria tudo para não acabar bem. É uma festa que poderia terminar com muita tristeza, uma festa onde os convidados poderiam sair assim, contrariados, decepcionados, porque foram para a festa e surgiu um problema, e um problema que ninguém poderia solucionar, porque era um problema muito difícil. E aí nós vemos aqui como é importante, à luz do texto, a gente ter a presença de Jesus no nosso ambiente familiar. Como é importante a gente ter a presença
de Jesus. Sabemos que todo ambiente que tem a presença de Jesus, o sobrenatural acontece. Quando a gente olha a Bíblia por inteiro, principalmente nos evangelhos, os 4 evangelhos, nós vamos ver que em todos os lugares que Jesus ia, se ele chegasse no local e a coisa não estivesse bem, Jesus fazia ficar bem. Se ele chegasse no lugar, tivesse tristeza, ele tirava a tristeza daquele lugar e estabelecia a alegria. Se Jesus chegasse no local, tivesse alguém sofrendo com alguma enfermidade, Jesus curava a enfermidade e dava saúde àquela pessoa. Se ele chegasse no ambiente e naquele ambiente tivesse uma pessoa oprimida, escravizada por Satanás ou por demônios, Jesus expulsava os demônios daquela pessoa e a paz era estabelecida, tanto na vida daquela pessoa, como na vida das pessoas que lhe cercavam. Então, onde Jesus chegava, ele colocava as coisas nos seus devidos lugares. Ele colocava as coisas em ordem. Ele restaurava, ele curava, ele abençoava, ele transformava todo o ambiente que ele se fazia presente. Então, hoje não é diferente. O ambiente que tem a presença de Jesus tem a garantia de experimentar milagres. E aí pode surgir uma pergunta: então, pastor, onde nós hoje podemos encontrar o lugar que Jesus se faz presente? Onde é que a gente pode hoje encontrar o lugar onde Jesus se faz presente? A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus falou, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em um nome dele, aí ele vai se fazer presente. Então hoje, o ambiente aqui da igreja é o ambiente onde nós podemos contar com a presença de Jesus. Jesus está aqui conosco. Nós não estamos aqui reunidos em outro nome. O nome que nos traz aqui neste lugar não é o nome do prefeito da cidade, do presidente da república, de alguém que é importante na sociedade. O nome que nos atrai a este lugar é o nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesta noite por causa dele, porque por causa dele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então nós estamos aqui por causa de Jesus. Ele morreu? Morreu. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. E ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nessa noite nós vamos aprender aqui também algumas lições à luz desse texto, quando Jesus esteve presente nas bodas, na festa de casamento em Caná da Galileia. A primeira lição que a gente aprende aqui é: como os noivos fizeram, nós precisamos também convidar Jesus para se fazer presente em todos os momentos das nossas vidas. Os noivos, com muita sabedoria, convidaram Jesus para a festa. E Jesus, de bom grado, recebeu o convite e se fez presente. Então é muito bom a gente também convidar Jesus para entrar no nosso coração, para entrar na nossa vida, para entrar na nossa casa. É muito bom nós convidarmos Jesus para que ele entre e assuma o lugar dele, para que ele entre e reine, porque ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, para que ele venha e assuma o controle das nossas vidas, o controle da nossa casa, e tudo aquilo que está fora de lugar na nossa vida, na nossa casa, seja repreendido, seja arrancado, seja tirado, e Jesus comece a fazer na nossa casa tudo aquilo que ele almeja e tudo aquilo que ele deseja. Precisamos fazer o convite. Amém, amados? Porque Jesus, ele não é ladrão, não é salteador.
Jesus, ele só entra na vida de alguém, na casa de alguém, quando ele é convidado. Se ele não for convidado, ele não vai, ele não entra. Então essa é a primeira lição. A segunda, quando Jesus está presente em nossa vida, quando Jesus está presente na nossa casa, isto, amados, não quer dizer que agora nós estaremos isentos de ter algum tipo de dificuldade e de enfrentar algum tipo de problema. Não podemos pensar assim. Não, convidei Jesus para entrar na minha vida, convidei Jesus para entrar na minha casa, então a partir de hoje, eu creio, não vai acontecer mais nenhum problema na minha vida. Você não tem nenhuma garantia na palavra de Deus que isso vai acontecer. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente nunca deveria perder o ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós vamos vencer também. Amém? Então nós não estamos isentos de enfrentarmos dificuldades dentro da nossa casa, mesmo tendo a presença de Jesus. Nós não estamos isentos de passarmos por algum problema na nossa caminhada, mesmo tendo a presença de Jesus na nossa vida. Jesus não nos prometeu uma vida isenta de dificuldades. Pelo contrário, ele falou, olha, cuidado, porque senão vai acontecer com você o seguinte, os seus inimigos serão os da sua própria família. Os seus maiores inimigos serão os da sua própria família. Aí eu volto tempo atrás, alguns anos atrás, poucos anos atrás, quando eu me converti. Com 14 anos, cheguei em casa tão alegre, tão feliz, porque eu abri o meu coração e convidei Jesus para entrar na minha vida. Até então, eu não conhecia Cristo, eu não tinha um relacionamento com Ele. E aí, cheguei em casa com toda alegria, cheguei para o meu pai, cheguei para a minha família, para a minha mãe, cheguei para todo mundo e disse, olha, a partir de hoje, eu vou ser um seguidor de Cristo, vou ser um servo de Deus. Não vou viver mais nesse mundo, a partir de hoje, eu vou andar com Jesus. Aí meu pai se levantou, meu pai não era muito de conversar, e ele se levantou e disse assim, se você vier para aqui para casa, com esse tipo de conversinha que você está tendo aí, eu vou colocar você para fora de casa. Aí você vai ter que escolher, ou você vai ser esse negócio de crente aí que você está dizendo que vai ser, ou você vai continuar aqui dentro de casa. Eu falei, meu pai, me desculpe, mas eu não vou abrir mão de Jesus por nada. Se o Senhor me botar para fora de casa, eu não vou deixar de continuar andando com Jesus. Esse foi o primeiro problema que eu enfrentei. Talvez meu pai falou até para me testar, para ver o nível de compromisso que eu estava tendo mesmo. Mas ele percebeu que eu não estava brincando, que eu estava falando sério, que eu estava indo para a igreja todas as semanas, todos os dias que tinha culto, frequentando, e aquela alegria cada dia mais aumentando dentro de mim. Aí ele percebeu que não era brincadeira, que era sério, aí me deixou de mão e permitiu que eu continuasse em casa. Então eu enfrentei logo essa luta, não é? Comecei a enfrentar algumas dificuldades com os colegas que moravam vizinho, muita perseguição, mas firme na fé. Abri mão do meu compromisso com Jesus. Então, às vezes, a pessoa assume um compromisso com Cristo e ela começa a ter problema que ela nunca teve. Aí, como ele foi ensinado de uma forma errada, porque às vezes tem alguns pregadores que dizem assim, venha para o Senhor Jesus e todos os seus problemas serão solucionados. Essa verdade é uma moeda, tem os dois lados. Seus problemas serão solucionados, sim, em Deus, em Cristo. Mas você não vai deixar de enfrentar dificuldades
e não vai deixar de ter lutas. Então tem que mostrar os dois lados da moeda. Entendendo, irmãos? Então, às vezes, quando a gente assume o compromisso de andar com Deus, a gente enfrenta muita luta, muita perseguição, discriminação. O povo zomba, escarnece, e brinca, e fala mal, mas não importa. Você tem que continuar firme no compromisso que você assumiu de abrir o seu coração e de entregar a sua vida a Cristo. Amém? Glória a Deus. Essa é a segunda lição do texto. A terceira, com a presença de Jesus em nós, na nossa vida, na nossa casa, nós temos a certeza que qualquer problema que surgir será solucionado. Amém, amado? Qualquer problema que surgir na sua vida, qualquer problema que surgir na sua casa, vai ser solucionado. O que precisar Jesus fazer, Ele vai fazer, para ajudar você a vencer qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer guerra, qualquer crise que você vier enfrentar na sua vida pessoal ou na sua vida familiar. Posso ouvir amém por isso? Amém. Glória a Deus. Nessa ação de Jesus aqui no texto, para solucionar aqui o problema deste casal, o problema desta família, o problema desta casa, nós vemos que a Bíblia fala de algumas coisas aqui. Vocês se lembram da leitura do texto? Primeiro, Jesus é convidado, ele está presente lá na festa, de repente, alguém diz assim, acabou o vinho. É isso? Aí o problema surgiu, porque a festa era regada com vinho. Acabou o vinho, acabou a festa. E aí surgiu o problema. Como solucionar o problema? E aí Jesus está presente nessa festa, para entrar com providência e solucionar o problema que surgiu naquela casa. Mas tem umas coisinhas aqui, antes de Jesus fazer o milagre, algumas coisinhas que são mencionadas. Jesus, antes de fazer o milagre, ele fez algumas coisas, falou algumas coisas. Primeiro, ele diz o texto aqui, que ele falou a respeito de umas talhas que existiam, não é? O texto diz aqui no versículo 6, que estavam ali postas 6 talhas, que essas talhas são tipo potes que eram usados de cerâmica muito tempo, e onde as pessoas colocavam muita água. Essas talhas aqui, segundo alguns comentaristas bíblicos, cabiam cerca de 50 litros. Cada talha, ela cabia cerca de 50 litros de vinho, ou de água, como foi o caso aqui. Então, mas estas talhas que surgem aqui, são mencionadas no texto, elas também nos trazem lições. A Bíblia fala que essas talhas estavam lá presentes na casa, sim? Sim ou não? E elas estavam o quê? Vazias. Diga, talhas vazias. O que é que essas talhas vazias estão fazendo aí agora? E o que é que elas nos ensinam? O que é que nós podemos aprender com essa menção, com estas talhas aqui presentes no texto? Talhas vazias. A gente tem aqui algumas lições para a gente aprender com essas talhas, não é? Talhas são vasilhas, e o que a gente aprende aqui é que as talhas, para elas serem cheias, primeiro elas têm que estar vazias, não é isso? E o texto fala que elas estavam vazias, ótimo. Então,
significa que as talhas estavam no ponto certo de serem cheias. E o que é que isso tem a ver comigo e com você que está aqui hoje à noite participando desse culto? Queridos, se nós queremos ser cheios de Deus, cheios da plenitude do Espírito Santo, cheios da presença dEle, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Muitas vezes nós estamos cheios de achismos, nós estamos cheios de coisas que não são agradáveis a Deus, permitimos que coisas que são lixos entrem em nós. Quantos de nós, mesmo crentes, que dizemos que somos, permitimos que ódio, que raiva, que ressentimento, que ciúmes. Irmãos, como é que pode hoje, no meio da igreja, nós termos pessoas ciumentas? Mas tem, irmãos. Tem pessoas ciumentas. Tem gente que saiu dessa igreja aqui por causa de ciúme. Uma irmã chegou para mim e falou bem assim: pastor, não estou gostando mais da igreja não. Eu falei: por quê, irmã? Ela disse assim: porque a igreja está crescendo demais. Eu falei: irmã, a igreja tem que crescer, as almas têm que ser ganhas. Quem não quer que as vidas sejam salvas é o diabo, irmã. Ela: mas a igreja está crescendo, o senhor agora está cuidando mais dos que estão chegando e não se importa mais com a gente. Ai, ai. E por aí vai, irmãos. Tem gente que tem ciúme de outros que Deus levanta para servir a Ele na igreja. Deus desperta as pessoas se levantam, começa a servir a Deus. Aí tem gente que não faz nada na igreja, não coopera com nada, não ajuda com nada, não faz nada. Aí fica com ciúme de quem está fazendo. E aí começa a falar: ah, fulano só quer se aparecer. Fulano só quer fazer. Só quer estar na frente. Só quer não sei o quê, não sei o quê. Tanto comentário, irmão. E a gente percebe que essas pessoas estão dentro da igreja, cheias de ciúmes, de inveja. Pessoas que muitas vezes não querem se levantar para servir, não quer cooperar, não quer fazer nada, mas quer criticar aqueles que se levantam para fazer. Por isso que quando eu recebi o chamado de Deus, eu tomei uma decisão: Deus, eu não ouço crítica de ninguém que não faz nada na igreja. Agora, se tiver um irmão que faz alguma coisa, chegar para mim: pastor, isso e isso, eu paro para ouvir. Agora, se não fizer nada na igreja, eu também não ouço as críticas. Irmãos, isso me preservou, me guardou de tanta coisa, porque os que mais criticam são aqueles que não fazem nada. É verdade ou não é, irmãos? Eu estou inventando coisa? Isso é a realidade. Aqueles que não fazem nada ficam criticando aqueles que se levantam para fazer. Aí está onde essa pessoa? Está dentro da igreja. Como é que uma pessoa dessa, irmãos, vai receber alguma coisa especial da parte de Deus, se ela está cheia de tanta coisa que não agrada a Deus? Então a gente tem que tirar o lixo, fazer uma limpeza espiritual dentro da gente, tirar tudo que não presta e jogar fora. E ficarmos como essas talhas aqui do texto, vazias, prontas para serem cheias. Amém, amados? Nós temos que ficar no ponto. As talhas, elas estavam prontas para serem cheias, porque elas estavam vazias. Então, enquanto você que está aqui hoje à noite, ouvindo essa palavra, está cheio de achismo, cheio de críticas, cheio de coisas nocivas, coisas que estão dentro de você, que não tem respaldo em Deus, nem na sua palavra, você nunca vai ser cheio da presença e da plenitude de Deus. Você precisa entender que você precisa se esvaziar de tudo, para que você receba tudo que Deus tem
para colocar na sua vida. Então essas talhas vazias falam disso, não é? Essas talhas vazias, elas falam também de que, estando as talhas vazias, elas estão no ponto de serem cheias. Jesus deu uma ordem: encham as talhas, encham todas as talhas. Então, essas talhas vazias nos ensinam também que nós precisamos agir, nós precisamos fazer a nossa parte, dar a nossa parcela de colaboração. Nós temos que fazer a nossa parte para que o milagre venha acontecer na minha vida, venha acontecer dentro da nossa casa. Então eu tenho que fazer a minha parte. As talhas estão vazias, elas precisam ser cheias. Se elas não forem cheias, o milagre da transformação não acontece. Então precisamos encher. Mas o texto também fala de algo muito importante aqui. O texto fala também da água, que as talhas estavam vazias, mas elas agora foram cheias de quê? De água. E quando a gente ouve na Bíblia falar da água, a gente lembra de quê? A Bíblia diz que água é o símbolo do Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. E a gente sabe da importância da água. Onde há água, há vida. Amém, amados? Onde há água, o que está morto passa a viver. O que está seco passa a ter vida. Porque a água, ela tem esse poder de fazer aquilo que está morto, fazer com que viva novamente. Tem um texto, eu acho que em Ezequiel, que fala que está lá tudo seco, está lá tudo deserto, tudo acabado. Mas se o cheiro das águas passar naquele lugar que está tudo seco, tudo fica verde. Então a água que encheu as talhas, esta água também nos ensina, não é? Que Deus, Ele tem muito da sua graça, do seu poder, da sua unção, do seu Espírito para derramar sobre as nossas vidas, para nos encher. E Ele quer que nós sejamos cheios. Amém, amados? Ele quer que nós sejamos cheios. Cada dia. Tem um versículo em Efésios capítulo 5, versículo 18. Deus diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então você percebe que quando a Bíblia fala agora do vinho, ele diz o quê? Que nós não devemos mais ficar nos embriagando com vinho. Que devemos agora, vivendo a nova aliança no contexto atual que estamos a viver também, devemos agora, mais do que nunca, ser pessoas que estejam cheias do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o vinho, ele deixa você inconsciente. Mas o Espírito Santo deixa você consciente. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que o vinho, ele é escarnecedor. E quando você vai estudar sobre o vinho na Bíblia, você fica até espantado. Porque infelizmente, tem algumas pessoas que acham que Jesus transformou, não é? Ele transformou a água em vinho, porque ele defende, ele faz parte do sindicato daqueles que gostam de beber. Jesus, você não vai encontrar no Novo Testamento, Jesus viveu 33 anos aqui nessa terra. Você não encontra uma passagem que diz assim: Jesus estava embriagado. Que Jesus se embriagou. Você não vai encontrar em nenhum versículo que Jesus estava tomado de vinho, tomado de álcool, que ele
defendeu essa atitude, essa prática. Não tem respaldo na palavra de Deus para você dizer isso. Você não vai encontrar esse exemplo em Jesus, nem também na vida dos discípulos dele, que foram mais ligados a ele, os apóstolos. Ninguém se enveredou por esse caminho da embriaguez. Hoje nós vivemos em um país, nação brasileira. O Brasil é o país que mais bebe cachaça no mundo. É o número 1. O Brasil é o país que mais tem acidentes de carro por causa do álcool. Mais pessoas morrem por causa daqueles que bebem e saem por aí com um veículo parecendo, sai igual uma arma na mão para encontrar alguém para matar. Eu tive uma experiência aqui nessa avenida aqui, Senador Quintino. Eu estava indo para lá, sentido João Duval. E eu estava chegando lá, perto da João Duval já. Na época não tinha um semáforo. Aí veio um camarada num sentido contrário, né? Estava indo para João Duval e ele estava vindo de lá. E ele era um Fusca. E eu olhei, aquele camarada está bêbado demais, o extremo. E aí eu percebi que ele estava vindo para o meu lado. Eu falei, eu vou ter que me esquivar aqui, que senão esse camarada vai bater em mim. Eu subi no passeio, irmãos. Eu subi no passeio um pouquinho, para deixar o camarada que estava fazendo zigue-zague no Fusca passar. Aí depois que ele passou por mim, tirando um fino, que eu pensei até que ia bater, que eu freiei, ele freou. Conseguiu lá engatar a ré, não sei como, voltou um pouquinho, botou a cara para fora da janela assim, e falou, como é que você entra, meu amigo, e não liga o pisca? Nem tinha entrado. Nem tinha entrado, irmãos. Eu cruzei com ele. Não tinha nem onde entrar. E se eu estava cruzando com ele, não tinha necessidade de pisca nenhum. Ele não estava atrás de mim. Eu estava cruzando. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, igual uma arma na mão de uma criança. Aí passa num ponto, tem mães de famílias com filhos, as pessoas esperando o ônibus, um camarada desse vai, invade, mata um bocado de gente. Agora tem a lei seca, está aí, não é? Aí todo mundo, alguns, eu vi até uns comentaristas no rádio falando assim, rapaz, essa lei seca não podia ser tão dura assim não. Aí eu falei, está aí, ô lei boa. Porque para mim essa lei não me influencia em nada, né? Nunca vou ser apanhado nessa lei, porque a Bíblia diz que a lei foi feita para quem anda errado. Quem anda certo, irmãos, a lei não existe. Você nunca vai ser penalizado se você anda certo. Agora, se você anda errado, a lei lhe pega. Você invade o sinal, o guarda está ali, multa. Você passou no radar, que está dizendo que é 50, você passou com 60, multa. Então a lei só penaliza quem anda errado. Quem anda certo, a lei não tem poder nenhum. Às vezes questão de